Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo sejam com todos vocês. Eu quero, através desse áudio, desse vídeo, melhor dizendo, compartilhar com você a leitura do capítulo 45 de Gênesis. Isso mesmo, leitura do capítulo 45 de Gênesis. Esse é um propósito que Deus tem colocado em meu coração, de ler a palavra de Deus audivelmente e compartilhar nas redes sociais, fazendo com que ela chegue até os confins da terra. E eu e você podemos fazer isso. Como? Você pode me ajudar dando um like aí, clicando aí, dando um like, se inscrevendo no meu canal, e aí eu e você juntos vamos divulgar a palavra de Deus. Vamos de leitura bíblica? Gênesis capítulo 45 diz assim: José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante de seus empregados, de modo que gritou: "Saiam todos daqui!" Por isso, nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos seus irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos seus irmãos: "Eu sou José. O meu pai ainda está vivo?" Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: "Chegue mais perto de mim, por favor." Eles chegaram e ele continuou: "Eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá mais 5 anos que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venham me ver logo, não demore. O Senhor morará na região de Gozen e assim ficará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os seus netos, as suas ovelhas, as suas cabras e o seu gado, e o seu gado e tudo o que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos. Em Gozen eu darei mantimentos ao Senhor, à sua família e aos seus animais. Assim não lhes faltará nada. José continuou: Todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem ver que eu sou o mesmo José, quem está falando. Contem ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito. Contem tudo o que têm visto. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. José abraçou seu irmão, Benjamim, e começou a chorar. E, abraçado com José, Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo chegou até o palácio do rei do Egito e ele e os seus servidores ficaram contentes com isso. O rei disse a José: Diga aos seus irmãos que carreguem os animais e volte para a terra de Canaã e me traga o pai deles e as famílias deles. Eu lhes darei as melhores terras que há no Egito e eles comerão o que este país produz de melhor.
que os seus irmãos levem daqui do Egito carretas para trazer as mulheres, as crianças pequenas e também o pai deles. E não se preocupe por deixarem para trás as coisas que têm, pois o melhor que há na terra do Egito será deles. Os filhos de Jacó fizeram isso. José lhes deu carretas, como o rei havia mandado, e mantimentos para a viagem. Também lhes deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 barras de prata e 5 mudas de roupas. Para o pai, José mandou 10 jumentas carregadas das melhores coisas do Egito e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outros mantimentos para a viagem. Os irmãos se despediram e, na hora de partir, José aconselhou: não briguem pelo caminho. Eles saíram do Egito e, quando chegaram a Canaã, foram à casa de Jacó, o seu pai. Então lhe disseram: José está vivo. Ele é o governador de todo o Egito. Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. Porém, lhe contaram tudo o que José tinha dito, e quando viu as carretas que havia mandado para levá-lo para o Egito, Jacó ficou muito animado e disse: já chega, o meu filho José ainda está vivo. Quero vê-lo antes de eu morrer. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 45 de Gênesis, 28 versículos, que nós podemos esboçá-lo da seguinte maneira: do versículo 1 ao versículo 4, José se revela aos seus irmãos. Versículo 5 ao versículo 8, José dá glória a Deus. Versículo 9 ao 15, José envia seus irmãos a Canaã. E versículo 16 ao 21, o convite de Faraó. E do versículo 22 ao 28, a alegria de Israel. Diante das palavras e atitudes de Judá, José não pôde mais conter-se e, depois de ordenar que todos saíssem, se revelou aos seus irmãos. Gênesis 45, versículo 1. O homem de Deus caiu em prantos diante de um dos episódios mais improváveis de sua vida. Ele sabia que aquilo era obra de Deus. Aleluia! Eles, por sua vez, ficaram tão maravilhados que não conseguiram responder às suas perguntas. Percebendo sua hesitação, José fez questão de acalmá-los, lhes dizendo que fazia parte do plano de Deus que eles o tivessem vendido para que chegasse ao Egito e fosse feito governador do Egito, versículos 7 e 8. Devemos estar atentos à vida de José, principalmente no que se refere ao tratamento das pessoas conosco. Há muitas situações que fazem parte do plano de Deus para as nossas vidas, mesmo as mais repugnantes são utilizadas por Deus para cumprir o seu propósito maior e fantástico em nossas vidas. Entendendo isso, podemos perdoar, ser livres e abertos às possibilidades do Senhor para agir em nossa vida. Aleluia! José pediu que eles voltassem mais uma vez a Canaã e dessa vez trouxesse Israel e todas as suas coisas. Eles deveriam morar com ele no Egito, sob seus cuidados. Eles viveriam em paz e prosperaria no Egito. Quando recebeu notícia de que José ainda estava vivo, Israel quase teve um infarto. Com muita riqueza de detalhes, os seus filhos o contaram o que havia acontecido e finalmente ele acreditou e foi para o Egito. A vida também recomeçou para Israel. O filho amado que ele dava como morto voltou a viver. Voltou a viver e melhor, debaixo das promessas de Deus. Aleluia! Glória a Deus. É assim que Deus age.
para cumprir o propósito dele na sua vida. Muitas vezes é necessário Deus nos levar para o Egito, nos conduzir para o deserto, nos conduzir para o vale, para que nós possamos ser tratados. O caráter dele ser moldado em nós sermos tratados por ele, para que ele possa nos usar. De Gênesis e Apocalipse nós vamos ver Deus agindo assim. Foi assim com Moisés, foi assim com Elias. Deus levou Elias às margens de Querite. Foi assim com vários homens e mulheres que Deus queria usar. E comigo e com você não é, não vai ser e não será diferente. Deus quer nos usar. Deus tem propósito para a tua vida. Talvez para ele te lapidar, para ele aparar as arestas, para você estar pronto para ser usado, faça necessário Deus te conduzir por lugares que talvez no momento você vai achar que é doloroso, mas não é não. É porque Deus tem uma grande obra lá na frente para ele poder te usar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não deixe de ler e de meditar na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Um grande abraço, um grande beijo no teu coração, do pastor Geraldo Magela. Te amo em Cristo Jesus. E até o próximo vídeo, onde eu estarei lendo e compartilhando com você o capítulo 46 de Gênesis e tecendo alguns comentários. Deus te abençoe.